Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração, que Deus te abençoe. Eu peço a todos que ainda não são inscritos para se inscrever aqui no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E meu irmão, minha irmã, neste vídeo falaremos aí sobre a decisão lá em Itaquera, decisão pro Vasco da Gama, um jogo de vida ou morte. Vamos falar aí do tapetão, a partida contra o Internacional aí podendo ser impugnada, muitas coisas rolando nos bastidores, e vamos falar sobre a política do Vasco, certo? Bom, meus amigos, vocês devem ter reparado na capa do vídeo que o título é Reviravolta. Sim, prefiro acreditar em reviravolta do que milagre em Itaquera. Bom, e é o seguinte, o Vasco da Gama viajou ontem para São Paulo para enfrentar a equipe do Corinthians. Antecipamos a viagem em um dia. O técnico Vanderlei Luxemburgo durante toda a semana treinou muito, principalmente a parte física, cobrando dos atletas. O Vasco que mudou toda a logística, jogador se concentrando dia sim, dia não, treinamentos todos os dias. E o técnico Vanderlei Luxemburgo, embora não tenha dado pistas sobre a equipe do Vasco da Gama, a gente conseguiu apurar mais ou menos quem joga e quem não joga. Bom, a possível escalação do Vasco da Gama para essa partida: Fernando Miguel no gol, o Vanderlei não vai colocar o Lucão, o Léo Matos na lateral direita e o Henrique na lateral esquerda. Ali na zaga, o nosso Leandro Castan, que muito embora se especulou o afastamento dele, começará jogando, e também o Marcelo Alves barra o Ricardo Graça. No meio campo, Bruno Gomes, Léo Gil. Léo Gil treinou entre os titulares, mas o Vanderlei também observou o Andrei. Então, se o Andrei começar jogando, vocês não achem estranho. Benítez virou dúvida para essa partida aí. O Benítez sentiu a coxa e é um mistério danado quantas lesões que o Benítez sente. Não dá para entender. É um jogador que tem problemas crônicos aí fisicamente, perfeito. E caso o Benítez não jogue, o Carlinhos deve entrar ali no meio campo. Iago Pikachu ou Catatal, Cano e Tales. Essa é a equipe do Vasco da Gama para enfrentar a experiente equipe do Corinthians. O Corinthians que não está bem, é verdade, no Campeonato Brasileiro, vem de uma derrota para a equipe do Santos, houve protesto lá no CT Joaquim Grava. No entanto, no papel, a equipe do Corinthians é muito boa. O Vasco não vence em São Paulo desde 2007, então a gente precisa vencer. E hoje a gente tem uma decisão, o primeiro tempo da decisão, que é o jogo contra Bahia e também Fortaleza. A gente vai ficar aqui na torcida para que o Fortaleza vença a equipe do Bahia, certo? E meus amigos, essa situação do tapetão aí, parecia que não ia dar nada, mas o STJD
pediu aí o vídeo e o áudio do VAR para a CBF, isso mesmo, ainda colocou ainda no ofício, com grande urgência. Então há possibilidade sim, perfeito, da partida entre Vasco da Gama e Internacional ser impugnada, perfeito, uma reviravolta aí também podendo ajudar o Vasco da Gama. Só que essa situação, gente, sinceramente, vai depender do jogo amanhã, que ocorre aqui no Maracanã, às 16 horas, entre Flamengo e Internacional. Se o Flamengo perder, eles vão dar um jeitinho de anular esse jogo aí para beneficiar o queridinho da mídia. A gente sabe como que é. Se não, isso vai acabar em pizza, essa é a minha opinião. Então tudo está condicionado à partida aí entre Inter e Flamengo. Se o Flamengo perder, eles vão dar um jeito aí de efetivamente anular essa partida aí. Não é para beneficiar o Vasco não, para beneficiar o Flamengo. Bom, e meus amigos, com relação à reviravolta aí na justiça, Levenciano ontem se manifestou, falou sobre o sócio zero. O Leven também teceu fortes críticas aí com relação à atual gestão, que está literalmente perdida, não sabe o que faz. Lembrando que ontem venceu mais uma folha, a gente chegou a mais um mês de salários atrasados e a gente está vendo aí na justiça que está começando a dar Vasco, perfeito? A imprensa do bem podendo fazer matérias aí sobre a enquete do dia 14, a gente falou isso sobre a Record, então a gente pode sim, gente, ter uma reviravolta aí na justiça. A ação dos 12 segue no fluxo normal, está com o desembargador Camilo Ranieri, perfeito, para que ele possa tecer aí o veredito dele, ou de forma monocrática ou em colegiado. Agora, começou a dar Vasco aí na justiça. O fato dessa ação ter saído da 6ª Câmara para ter ido para a 1ª Câmara Civil pode ser um indício aí de novidades boas para o Vasco da Gama. O senhor Eloy esteve aqui no canal e falou que até o dia 30 de abril essa situação deve estar resolvida, não apenas no TJ, mas no STJ, porque independente do resultado que tenha, esse processo vai subir, porque a parte que perder vai recorrer. Então a gente está vendo aí uma comoção pública muito grande, as pessoas pedindo pelo Levenciano, pessoal deixando de se associar, pessoal aí com sócio zero, compraram a ideia aí da asfixia financeira e é assim que tem que ser, certo? Até o Vasco da Gama ter alguém de bem, alguém competente para poder tocar o dinheiro do clube. Perfeito, meus amigos? Então a gente aguarda e muitas reviravoltas podem acontecer aí. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu. Vai dar Vasco.